Olá, pessoal! Hoje vamos ver sobre modelagem do processo e o ciclo de vida do software. Nesta aula, a gente vai ver o que é o processo, os produtos de desenvolvimento de software, processos e recursos e também modelos de processo de desenvolvimento de software. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o que é o processo. O processo nada mais é do que o conjunto de tarefas ordenadas com um objetivo específico. É uma série de etapas que envolvem atividades, restrições e recursos para alcançar essa saída desejada. Quando envolve a elaboração de um produto, a gente pode chamar que o processo é o ciclo de vida do software. Processo de desenvolvimento de software ele pode ser chamado do ciclo de vida do software. Ele descreve a vida do produto do software desde a concepção até a implementação, entrega, utilização e manutenção. Então, o ciclo de vida vai ser o processo que engloba todo o desenvolvimento do software, como também a fase de entrega, de manutenção e, se for o caso, também da aposentadoria do software. O processo inclui recursos. Os recursos estão sujeitos a um conjunto de restrições, como, por exemplo, um cronograma. Tem também os produtos que são intermediários e finais, e temos também os subprocessos, com hierarquia ou organizadas de algum modo. Ele também inclui os critérios de entrada e saída para cada atividade, ou cada etapa, ou cada fase, sequência de atividades de modo que a ordem de execução de uma para outra seja clara. Então, eu preciso ter bem claro no meu processo de desenvolvimento de software e bem definido quais são as etapas e o que eu tenho que fazer em cada uma delas. É um conjunto de diretrizes que explicam os objetivos de cada atividade. Então, eu preciso ter bem documentado isso, para que não reste dúvidas do que é que eu devo fazer em cada uma das minhas etapas do desenvolvimento de software. Restrições e controles para cada atividade, recurso ou produto. Eu preciso ter as restrições, eu preciso ter, por exemplo, eu preciso ter bem claro, por exemplo, o que eu não posso fazer. O software não é só a questão de o que deve ter o software e o que o software deve fazer. Eu preciso ter claro também o que o software não deve fazer. Cada estágio ele é por si só um processo, ou então uma coleção de processos. Então eu tenho as fases lá de desenvolvimento e cada uma delas eu vou ter vários processos ou subprocessos ali dentro de cada uma das tarefas. Ele pode ser descrito como um conjunto de atividades, um conjunto de tarefas, um conjunto de ações ordenadas. Cada atividade vai envolver as suas restrições, como eu falei, aquilo que não pode ser feito, aquilo que vai limitar para atingir o meu objetivo. Vai ter também os resultados, cada uma das fases tem um resultado, então em cada etapa eu tenho uma saída, né? Seja ela o código-fonte, seja ela um banco de dados, seja ela uma documentação, seja ela um levantamento de requisitos. E eu vou ter também os recursos de cada uma dessas fases. Quais são os recursos que eu preciso em cada uma delas? Num primeiro momento, eu preciso de pessoas disponíveis, por exemplo, para fazer entrevista e fazer o levantamento de requisitos. No segundo momento, no momento da implementação, da codificação, o meu recurso já vai ser de homens-horas de programação, de programadores que vão estar ali codificando. Então, em cada uma das fases eu vou ter recursos diferentes. Na fase de testes, aí eu tenho que ter equipe especialistas em testar software. E eu vou ter programas que eu vou utilizar também, os recursos vão ser diferentes em cada uma das etapas, porque vai depender o que eu estou fazendo ali em cada uma delas. Por exemplo, a análise e definição dos requisitos precisa ter como entrada inicial uma declaração das funções e características desejadas para o produto, expressas pelo usuário. Então, na primeira fase, eu preciso dessa declaração. Com essa declaração, eu vou fazer o levantamento de requisitos e a saída dessa fase vai ser a documentação dos requisitos do meu software. Numa segunda fase, eu vou ter como entrada esses requisitos documentados
vou ter os recursos da mão de obra dos programadores e no final eu vou ter a saída, o código-fonte do software. Cada processo ele pode ser descrito de várias maneiras, utilizando texto, figuras ou uma combinação desses recursos. Existem várias maneiras de fazer essa descrição, geralmente organizada como um modelo que contém as principais características do processo. Lembra daquele velho ditado, entendeu o que é que eu desenho? Então, aqui a gente utiliza bem isso. Eu sempre vou colocar de várias formas a mesma coisa. Eu vou colocar de forma descritiva, eu vou colocar em formas de diagrama, eu vou colocar da forma que seja possível que qualquer pessoa entenda. Então, tem pessoas que compreendem melhor quando elas leem uma descrição, uma narrativa. Outras pessoas, já a imagem, elas conseguem ter um nível de detalhe melhor e entendem melhor ali através da imagem. Qual que é a ideia? Eu ter formas em que eu não deixe dúvidas sobre aquilo que pretende o software. Então eu preciso ter várias formas. Muitas vezes só uma descrição não é suficiente para deixar claro o que é preciso fazer. Então quando eu insiro ali imagens, quando eu insiro outras coisas, diagramas, isso vai facilitar para que ninguém da equipe de desenvolvimento tenha dúvida sobre qualquer das etapas do desenvolvimento. Vamos para um exemplo. Bolo de chocolate com cobertura. Qual que é o processo para fazer esse bolo de chocolate? Então, eu tenho os procedimentos, que eu vou ter que comprar os ingredientes, encontrar os utensílios de cozinha apropriados para poder fazer o meu bolo. Eu vou precisar da receita, que é a descrição do procedimento de fazer a massa e assar o bolo, e contém atividades e restrições e recursos. Por exemplo, uma restrição na hora de fazer o bolo. Eu não posso ficar abrindo o forno. Quem sabe fazer bolo sabe que isso sola o bolo. Então há uma restrição que eu não posso fazer. Os recursos são todos os utensílios que eu vou utilizar para fazer o bolo. Se eu vou utilizar batedeira, assadeira, tudo isso aí são os recursos. E as atividades vão ser as tarefas que eu vou fazer em sequência para no final ter o meu bolo de chocolate. Então vamos lá. Nós temos como atividade bater os ovos antes de misturar os outros ingredientes. Aí as restrições: especificação da temperatura, como por exemplo, esquentar o chocolate até derreter antes de misturar açúcar, também é uma restrição. Isso daí para poder fazer a cobertura do bolo. Recursos: aí eu tenho a farinha, açúcar, os ovos e o chocolate. Possibilidade de modificar tendo a receita para documentar o processo. Aí suponhamos que eu quero dar uma pimentada nesse bolo e vou lá e coloco pimenta nesse bolo. Se eu estou colocando a pimenta e quero que isso fique como receita, eu tenho que voltar lá e inserir e colocar qual foi o momento que eu inseri a pimenta, como foi que eu inseri essa pimenta, se eu cortei em pedacinhos, se eu amassei, se eu bati, fiz um líquido dela. Então eu preciso sempre documentar para as pessoas saberem que o bolo tem pimenta, senão ninguém vai saber. E aí alguém pode comer e se sentir mal por conta disso, ou uma criança. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? O desenvolvimento de software, ele se assemelha com o processo de fazer um bolo, onde eu tenho uma sequência de atividades que elas devem ocorrer naquela sequência. Caso elas não ocorram naquela sequência, o resultado não vai ser bom, ou talvez eu nem atinja o meu resultado. E eu tenho o meu conjunto de atividades, tenho as minhas restrições e tenho os meus recursos. No processo de desenvolvimento de software é exatamente igual. Eu preciso ter quais são as atividades que eu preciso fazer, quais são as minhas restrições e quais são os recursos que tenho para o desenvolvimento do software. Com isso, nós temos que o processo de software ele tem basicamente essas 4 etapas. Vai ter variações, vai ter subtarefas em cada uma delas, a depender de que tipo de software eu estou desenvolvendo. Mas basicamente eu vou ter especificação de software, desenvolvimento de software, validação de software e evolução do software. O que vai diferenciar em relação a um ao outro é qual é a característica. Assim como, por exemplo,
A analogia que eu fiz para vocês agora há pouco é sobre um bolo de chocolate. Mas, por exemplo, existem bolos de casamento, bolos de aniversário, bolo para um café e um chá da tarde. Eu tenho variações que modifica o meu conjunto de tarefas. Mas basicamente eu tenho que ter os utensílios, tenho que ter os recursos e o que muda são pequenas atividades ali dentro de cada uma das tarefas no processo de fazer um bolo diferente. Então, se eu estou fazendo um bolo simples, serão etapas mais simples. Se eu estou fazendo um bolo de casamento, aí eu tenho as tarefas de enfeitar, de decorar, de fazer aquelas massas para poder colocar ali por cima do bolo, fazer bonequinhos. Assim também funciona o software. Se eu estou fazendo um software, sei lá, para um aplicativo de celular, é diferente de um software desktop, é diferente de um software que vai ser web, é diferente de um software crítico. Então eu tenho variações, mas todos eles vão passar por essas etapas, onde eu tenho que especificar o software, tem a etapa de desenvolvimento do software, a etapa de validação do software e da evolução do software. Falando um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A especificação do software. Clientes e engenheiros definem o software a ser produzido e as restrições para a sua operação. Então eu estou especificando, estou levantando quais são as funcionalidades do software. O desenvolvimento do software, o software ele é projetado e ele é também programado, codificado. A validação do software é a etapa de verificar para garantir que é o que o cliente deseja. Então, essa etapa eu vou testar, eu vou verificar, eu vou ver se ele está de acordo lá com a especificação do software. E a evolução do software é quando o software é modificado para se adaptar às mudanças dos requisitos do cliente e do mercado. Aí vem toda aquela parte de manutenção e de atualização das versões do software, de acordo com as necessidades do cliente. Diferentes sistemas, eles necessitam de diferentes processos de desenvolvimento. É como a analogia do bolo. A depender de qual é o objetivo do meu bolo, para que ele vai se é uma data comemorativa, se é apenas para tomar um café da tarde, eu vou ter necessidades diferentes. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, o software de tempo real de uma aeronave em relação a um sistema de comércio eletrônico. Então, um software de tempo real de uma aeronave é um sistema mais crítico, é um sistema que eu preciso ter mais investimento ali em teste, eu tenho a tolerância à falha, ela tende a zero, muito pequena. Já o sistema de comércio eletrônico, não. Ele já tem a parte ali do relacionado a mexer com o dinheiro e tudo, mas tendo algum problema, o prejuízo vai ser só financeiro. Então, eles são softwares completamente diferentes, apesar deles passarem pelas mesmas etapas de desenvolvimento, mas as suas necessidades e as atividades de cada uma dessas etapas, elas vão ser diferentes justamente por conta da especificidade de cada um deles. O uso de um processo de software inadequado pode reduzir a qualidade ou a utilidade do produto de software a ser desenvolvido, e ou então aumentar os seus custos de desenvolvimento. Qual que é a ideia? A ideia de estudar essa parte de desenvolvimento, de engenharia de software, de planejar bem o processo de construção do software, é justamente diminuir o custo dele e aumentar a sua qualidade. Se o software não atende à especificação do cliente, não tem qualidade, se ele trava demais, se ele erra demais, ele vai ser abandonado. Então vai ser uma perda de tempo e de dinheiro, não adianta. Se eu não tenho um bom planejamento, eu posso afinar o software, acabar gastando mais porque eu vou ter que fazer novos processos para garantir aquela qualidade e o custo do meu software fica muito elevado. E aí, para o desenvolvedor, ele acaba tendo prejuízos, porque ele já foi assinado lá o contrato de que iria custar tanto e eu preciso entregar o que está no contrato. Se eu tenho problemas no meio do caminho e tenho um custo maior, então eu que vou acabar tendo o prejuízo. Ou então eu posso entregar um software que não vai atender o meu cliente
e outra coisa que não vai adiantar em nada, porque logo ele vai deixar de lado. Com isso, nós temos as razões para modelar um processo. Formar um entendimento comum, onde toda a equipe consiga entender claramente o que é para fazer. Então, por isso que eu tenho toda essa documentação, porque a equipe que está indo lá fazer o levantamento de requisitos, que está conversando com o cliente, tudo que ela entender ali sobre o que é para fazer precisa ser exatamente igual como o programador vai entender, como a equipe de teste vai entender. Então eu preciso ter essa documentação para fazer esse entendimento comum. E é por isso que eu utilizo ela de várias formas. Eu vou utilizar texto, desenho, diagrama, de todas as formas possíveis eu vou utilizar para garantir que toda a equipe tenha esse entendimento. Encontrar inconsistências, redundâncias e omissões. É fazendo esse levantamento que a gente começa a enxergar essas inconsistências, essas redundâncias, omissões, e que a gente também visualiza coisas que podem acontecer lá na frente, que poderiam causar grandes problemas, e a gente já começa a amenizar nessa parte quando eu ainda estou documentando e colocando as funcionalidades do software. Encontrar e avaliar atividades propostas mais adequadas aos objetivos. Então eu começo a pensar qual que é a melhor forma de atender aquele meu cliente. Ele tem as suas necessidades e aí eu tenho o objetivo de atendê-lo de forma satisfatória. Com isso, eu tenho um leque de possibilidades em termos de qual linguagem de programação eu vou utilizar, qual a lógica para poder melhor atender aquilo ali, as funcionalidades. Então, o meu cliente ele pode achar, por exemplo, que ele precisa de duas determinadas funcionalidades e eu consigo englobar aquelas duas em uma única funcionalidade que vai atendê-lo bem melhor. Nessa fase eu consigo fazer a avaliação disso e muitas vezes eu abaixo o custo do meu software nesses momentos. Fazer um processo geral para uma situação particular na qual ele será utilizado. Então é a hora também que eu posso pensar na usabilidade, na utilização desse software e aí eu começo a pensar também nas melhores estratégias para chegar a esse objetivo. Olá, você acabou de ganhar um intervalo. Até a próxima!